Senhores vereadores, conforme previamente comunicado, neste momento concederemos o tempo de 30 minutos para que possa ser feita a leitura do relatório final da CPI referente ao processo número 01/2018, destinado a apurar possíveis atos de irregularidade na gestão do contrato firmado entre a Santa Casa de Jacareí e a empresa Provisão, desde outubro de 2014. Alerto os senhores vereadores que o procedimento não prevê discussão, mas tão somente a leitura do relatório. Dito isto, concedo a palavra ao vereador Dr. Rodrigo Salomão. Bom dia a todos, presidente Abner. Novamente, vou fazer uma colocação, a gente precisa rever esse regimento. Na outra CPI, da qual também fui presidente da Fundação Prolar, a vereadora, então presidente da casa, Lucimar Ponciano, queria dar 15 minutos para a gente, no máximo para a gente ler, nem lembro se era 7 ou 15, para a gente ler um relatório de um trabalho aí de anos. O senhor falou agora em 30 minutos, talvez dê tempo porque todo o processo que foi realizado por mim como presidente, não posso esquecer do trabalho que nós fizemos em conjunto, do vereador Araújo, que foi relator, e do Paulinho, que foi membro dessa comissão. Nós analisamos mais de 40 mil páginas, e o relatório, só o relatório final tem mais de 40 páginas. A gente procurou resumir, mas ele provavelmente vai ser postado aí no portal da transparência da Câmara. Então fica aí o meu pedido para que a gente valorize esse trabalho tão árduo aí que foi realizado pelos vereadores, que a gente possa dar mais transparência para a casa. Bom, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada inicialmente pela Portaria número 32, de 9 de maio de 2018, em atendimento ao requerimento número 103 de 2018, para apuração de possíveis irregularidades na gestão do contrato firmado entre a Santa Casa de Jacareí e a empresa Provisão, desde outubro de 2014. Do relatório: trata-se de a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com finalidade de apurar possíveis irregularidades praticadas na gestão do contrato firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e a empresa Centro de Prevenção e Reabilitação e Deficiência da Visão, Provisão, conforme razões expostas no requerimento inaugural. Composto o colegiado investigativo e definidas as respectivas atribuições dos membros, os trabalhos iniciais de apuração tiveram como objetivo analisar inicialmente as cópias integrais dos contratos e os respectivos aditamentos firmados entre a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e o Provisão, bem como as cópias integrais dos períodos e cobranças extrajudiciais emitidos pelos Provisão à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, cópias dos documentos relativos aos empréstimos realizados pelo Provisão em nome da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, além de diversos documentos correlacionados à gestão de contrato entre as entidades e entre a cópia dos contratos entre Provisão e os médicos ou equipes médicas prestadoras de serviço. De acordo com a análise inicial dos documentos citados acima, a Comissão Parlamentar de Inquérito reuniu-se no dia 28/8/2018, data em que constatou a existência de lastro probatório para a situação de superfaturamento de contratos, pagamentos por serviços não prestados, como exames de tomografia e ultrassom obstétrico, possíveis irregularidades na contratação de empréstimos bancários em nome da Santa Casa de Jacareí e outras irregularidades na prestação dos serviços. No que compreende a análise documental sobre as notificações extrajudiciais, identificou-se divergências ao final do contrato
sobre o valor devido provisão por parte da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, sendo que, na sua maior parte, sobre honorários de profissionais técnicos de serviço de imagem. Esses valores foram pagos pela Santa Casa, que entende, baseada no segundo termo aditivo do contrato número 1 de 2014, cujo objeto é a contratação de serviços de imagem e medicina, deveriam ter sido custeados pela empresa. Provisão: situação na qual, por si só denota uma possível irregularidade na elaboração dos termos contratuais, visto a dubiedade de interpretações em questão. Decidiu-se pela convocação das oitivas, requisição de informações, sendo a senhora Elisete Gorlon a primeira a ser ouvida em reunião agendada no dia 4/9/2018, às 15h30, no auditório da Câmara Municipal de Jacareí. Solicitou também à Santa Casa e Provisão o envio de outros arquivos, que, em síntese, são as cópias das notas de pagamentos e documentos que comprovassem a quitação dos serviços contratados entre a Santa Casa e Provisão no período de 2014, 2015 e 2016. Solicitou-se as informações sobre exames, consultas e procedimentos realizados e faturados relativo à contratação entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa. No mesmo período citado, e ao prefeito municipal de Jacareí, Isaías José de Santana, solicitou-se as informações sobre composição do Comitê Gestor da Santa Casa no período que compreende 2014 e 2016, bem como do COMOS, o Conselho Municipal de Saúde, cópia dos contratos e aditamentos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa, no período em análise, e informações pertinentes à fila de espera para a realização de pagamentos e exames, consultas e procedimentos relacionados àqueles previstos no contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí e Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, também no período de 2014 e 2016. A senhora Elisete Gorlon, atual presidente da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, prestou esclarecimentos sobre os dados colhidos e já analisados, e a comissão tratou de verificar a sua impressão, enquanto profissional e gestora, sobre o trabalho realizado pela Provisão à frente da gestão da Santa Casa, seus resultados e possíveis consequências. Considerando os dados já analisados e as informações prestadas pelas oitivas da senhora Elisete Gorlon, viu que há necessidade de mais informações. Nesse transcurso, reiterou-se nos ofícios número 9/11/2018 e 13/4/2019, o pedido realizado à Provisão por meio do ofício número 2/5/2018, solicitado a cópia integral dos contratos firmados entre a referida instituição e médicos ou equipes médicas prestadoras no serviço da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Durante o período em apuração, tendo em vista que é de conhecimento público as pendências no repasse dos honorários médicos à época, essa informação, até a presente data, não chegou ao conhecimento dessa comissão. Por meio de requerimento número 273 de 2018, de 28/11/2018, foi aprovado e publicado por meio da portaria 7 de 2018, no dia 29 de novembro de 2018, requereu-se a prorrogação do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, considerando a vasta documentação entregue, que se faz necessária, e a dilação do prazo para análise. Nesse momento, até para as pessoas entenderem, se a técnica, nós fizemos uma linha do tempo. Se por alguns instantes a técnica puder deixar a linha do tempo, para as pessoas irem entendendo melhor. Os documentos arrolados acima apresentaram fortes indícios de fraudes e diversas irregularidades. Volta para mim agora. Como a ausência do cumprimento do devido processo administrativo na contratação da empresa do Centro de Prevenção e Reabilitação e Deficiência da Visão, Provisão, tendo em vista o caráter da entidade pública da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. E na observância do cumprimento dos requisitos legais na Lei Federal 8666, de 21 de junho de 93, que institui normas para licitações e contratos na esfera
da administração pública. Inexistência de auditoria realizada pelo órgão técnico e especialista, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Omissão pelo órgão municipal autorizativo, Câmara Municipal de Jacareí, que conforme a Lei Orgânica do Município, artigo 27, inciso 5, é responsável por autorizar as contratações de empréstimos e operações de crédito do município. Considerando todas as possíveis irregularidades supracitadas, a comissão decidiu convocar, sob condição de testemunha para a realização das oitivas, o senhor Paulo Ricardo Botelho Costa, diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, ao qual foram realizados no dia 30/4 de 2019, às 15 horas, no auditório da Câmara Municipal de Jacareí, os membros do Conselho Municipal de Saúde na época, o COMUS, para serem interpelados acerca das possíveis irregularidades, enquanto o órgão fiscalizador, que era o nível de conhecimento dos seus membros acerca das decisões tomadas pelos gestores à época da apuração e aos quais foram decididas, caso tiverem conhecimento dos atos praticados, e acerca das oitivas dos membros dos COMUS, foram realizadas no dia 7/5 de 2019, às 15 horas, no auditório da Câmara Municipal de Jacareí. As oitivas realizadas reforçaram as suspeitas de possíveis irregularidades desde as contratações até a execução do contrato da gestão, em análise por essa comissão parlamentar de inquérito. Considerando as alegações e desconhecimento dos fatos descritos nas oitivas por parte dos membros do COMUS na época, a comissão requisitou à Secretaria de Saúde o fornecimento da cópia das atas de reuniões desse conselho, ocorrida entre janeiro a dezembro de 2014 a dezembro de 2015, a fim de verificar se havia consonância com as declarações de todos os registros oficiais das referidas reuniões. Verificou-se nas referidas atas que em nenhum momento é citado a fim de consultar ou dar ciência ao COMUS a contratação do Provisão para realizar auditoria ou gestão na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Como passo seguinte, a CPI solicitou ao Provisão cópia integral de diagnóstico citacional da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, o qual englobaria a gestão do departamento pessoal, faturamento, controladoria financeira, além de outros objetos do contrato na prestação de serviços de consultoria técnica. Evidencia-se que, de maneira a causar muita estranheza e questionar a isenção e a fidedignidade da motivação e resultados dessa análise, pois a própria empresa gestora da Santa Casa ou Provisão foi contratado em período concomitante ao dessa execução contratual para realizar a consultoria e auditoria especializadas na gestão realizada à frente da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, por ela mesma, como consta no contrato de prestação de serviço de consultoria técnica celebrado entre as partes em 15/9 de 2014. Ou seja, a empresa que prestava o serviço era ela mesma que fazia a fiscalização do serviço que ela mesma prestava. Em maio de 2016, realizou uma auditoria independente sobre as notas fiscais e comprovantes de pagamentos, que se mostrou inconclusiva às vistas dessa comissão parlamentar de inquérito. Em virtude dos empréstimos milionários tomados no nome da Santa Casa pelo Provisão, esta comissão decidiu apurar sobre quais condições aconteceu a contração dessa dívida, baseado em qual estudo e com qual finalidade. Assim, solicitou à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí o demonstrativo da situação financeira da Santa Casa do ano de 2013 a 2018, com o objetivo de verificar se os valores referidos dos empréstimos resultariam numa melhora efetiva das contas do hospital e sobre qual percentual da receita anual da Santa Casa corresponde os recursos passados pela Prefeitura Municipal e também no mesmo período de 2013 a 2018. Verificou-se que, quase que de forma absoluta,
os recursos recebidos pela Santa Casa são públicos e que nada melhorar as contas ou dívidas da Santa Casa com a aquisição do referido empréstimo, além de ter comprometido de forma significativa os valores futuros e a receita da referida instituição. E aqui, só um adendo, a gente vê as pessoas às vezes tentando desviar foco. Para que mexer no passado? Já aconteceu, tem que pensar no presente, mas nós pagamos essa conta até hoje. E o valor milionário que eu estou falando, Márcia, são 10 milhões de reais que fizeram empréstimo no nome da Santa Casa, e as pessoas não conseguem explicar para onde foi 10 milhões de reais. E nós fizemos o estudo financeiro e em nada, pelo contrário, piorou nesse período investigado, mesmo com empréstimo, a situação financeira da nossa Santa Casa de Jacareí. Diante desse resultado, solicitou-se à Superintendência da Santa Casa e à Prefeitura de Jacareí cópia integral dos expedientes administrativos e documentos que fundamentaram a necessidade de contratação de empréstimo pela Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, em outubro de 2014, e posterior renegociação. Em resposta a essa comissão, foi possível observar a inexistência de tal expediente ou estudo. Ou seja, sem o questionamento dos gestores da época, torna-se impossível determinar ou apurar sobre quais condições deu-se a contratação desse empréstimo, que se tornou dívida, baseada em qual estudo e para qual finalidade ele foi feito. Por meio do ofício número 40 do mês 6 de 2019, essa CPI solicitou... Uma água para mim. Água. Por meio do ofício, essa CPI solicitou à Superintendência da Santa Casa, após cópia de notas fiscais das aquisições realizadas pela Santa Casa durante a vigência do contrato de gestão em questão, as cópias dos processos administrativos que fundamentaram essas aquisições, com pesquisa de preços, ofícios, memorandos, ordens de serviços e demais documentos. Pode deixar aqui no cantinho, né? E demais documentos correlatos, mas não obteve resposta. Então, realizou-se uma consulta opinativa à Secretaria Jurídica da Câmara Municipal de Jacareí sobre o possível enquadramento da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, a regra contida no inciso 15 do artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, sendo a resposta pelo seu entendimento ou não enquadramento. Diante da necessidade dos esclarecimentos sobre as decisões tomadas, os membros dessa CPI decidem por intimar para as oitivas, na qualidade de testemunha, os seguintes gestores da época: Leila Rondel dos Passos, Oswaldir Vieira da Silva e Manfredo Melo, para prestar esclarecimentos em 30/7 de 2019, às 9 horas, na Câmara Municipal de Jacareí. Intimou também a senhora Meire Cristina Nunes Vieira Rosas de Arduche e o senhor Antônio Paulo Soares, para prestar esclarecimentos no dia 31/7 de 2014, às 9 horas, na Câmara Municipal de Jacareí. Essa comissão solicitou à Superintendência da Santa Casa as relações dos funcionários contratados e demitidos pela própria instituição no período de 2014 e 2015. Nessa relação, verificou-se duas possíveis irregularidades. Ainda que contratada para exercer a gestão da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, e sendo devidamente remunerada por isso, prestem atenção, principalmente os vereadores da legislatura passada, que teriam que ter fiscalizado isso. Essas cifras, a superintendente da Santa Casa, naquele momento, Luiz Flávio, ganhava mais de 100 mil reais de salário por mês. A senhora Meire de Larduche alocou funcionários da equipe da gestão na folha de pagamento da Santa Casa, o que indica possível duplo pagamento, uma vez que a empresa era devidamente remunerada para efetuar o serviço. Além disso, um serviço que estava previsto no contrato para ser realizado pela provisão, eles contratavam as pessoas que eram responsabilidades dele no CNPJ da Santa Casa, Valmir, e fazia a Santa Casa pagar por fora o que eles já deviam pagar pelo aquilo que eles recebiam
as cifras milionárias que eles recebiam no contrato, fazia a Santa Casa pagar essas pessoas no contrato. E uma segunda possível irregularidade foi identificada ao perceber que, ao findar-se o contrato de gestão entre as partes, esses funcionários foram demitidos e tiveram suas verbas rescisórias devidamente recolhidas. Algo natural e correto, porém, um tratamento de exceção que gera dúvidas a essa comissão. Tendo em vista como é de conhecimento público, o mesmo tratamento não foi dado aos funcionários demitidos pela Santa Casa de Misericórdia no período no período avaliado. Então, para a população entender, quando findou o contrato, ela fez a rescisão do grupo dela, uns até ali parentes dela, e os trabalhadores normais que carregam o piano na Santa Casa, que foram demitidos naquele período, não tiveram a sua rescisão paga. Nos dias 30 e 31 de julho de 2019, compareceram, devido à intimação, todos os intimados, com exceção da senhora Meire Cristina Nunes de Liarduche. A senhora Meire foi intimada novamente a comparecer em 6/8 de 2019, porém, novamente não compareceu. Na mesma data, chegou ao conhecimento dessa comissão parlamentar de inquérito um pedido de perecimento de direito, protocolado pelo senhor Varley Freitas de Lima, solicitando a sua habilitação como advogado nomeado para atuar em defesa da senhora Meire de Liarduche. Vista dos respectivos autos da CPI fora de cartório, cópia integral dos autos e um atestado médico justificando a ausência da intimada. A comissão expediu uma terceira intimação e a senhora Meire, que comparecesse no dia 20/8 de 2019, às 9 horas, na Câmara Municipal de Jacareí, expediu o ofício ao Dr. Varley, nomeado seu representante para a defesa técnica, visto que a senhora Meire de Liarduche foi intimada para depor na condição de testemunha não investigada, e que até aquele momento não havia alocação de quaisquer pessoas no polo passivo do presente caderno investigatório. A comissão recebeu um novo documento do senhor Varley, quando foram prontamente atendidas as solicitações para garantir o prévio conhecimento do assunto e amplo direito de defesa. Como membro do comitê gestor da Santa Casa de Jacareí nesse período, intimou-se o doutor Armando Fiorentino Gulo a comparecer para a oitiva, na qualidade de testemunha, no dia 20 de agosto de 2019, às 9 horas, oitiva regularmente realizada. Em 14 de agosto de 2019, por meio do requerimento 257 de 2019, essa comissão solicitou nova dilação do prazo, visto que ainda não tinha sido possível realizar todas as oitivas necessárias para melhor apuração dos possíveis irregularidades investigadas. O requerimento foi devidamente aprovado pelos vereadores da Casa. Pode botar a linha do tempo para as pessoas seguirem um pouquinho. Como não compareceu a terceira intimação, a senhora Meire de Liarduche foi intimada para prestar esclarecimentos pela quarta vez, na qualidade de testemunha, em 24 de setembro de 2019, às 9 horas, na Câmara Municipal de Jacareí, ocasião em que compareceu. Em seu último ofício, número 58, de 5/10 de 2019, esta comissão parlamentar de inquérito solicitou à Santa Casa os eventuais contratos de qualquer natureza estabelecidos entre a Santa Casa e os médicos Rodolfo Otávio Tomás Bert, Fernando Queiroz Silvestre e João Alexandre dos Santos, e cópia de eventuais contratos de qualquer natureza também estabelecidos entre a Santa Casa e as empresas Uropec, produtos de endourologia e ortopedia, e a empresa EDF de Souza. Conforme apurado, verificou-se que existe a explicar um possível duplo pagamento. Preste atenção, gente. Volta a imagem para mim. Conforme na resposta encaminhada pela Superintendência da Santa Casa de Jacareí a esta comissão, os contratos 17 de 2015, de 1 de março de 2015, entre a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e a Bert Empreendimentos Médicos Limitadas, 015 de 2015 a 1 de março de 2015, entre a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e Silvestre Prata Serviços Médicos Limitados, e 16 de 2015, 1 de março de 2015, entre a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e Viana Macroscuro Serviços Médicos SS, tem previsão do pagamento por utilização do aparelho de vídeo
para a realização de cirurgias. Querem cair de costas, gente? Porém, havia um contrato de comodato, eles alugam um comodato entre o aparelho de vídeo para cirurgias urológicas, com fornecimento de material firmado pela empresa EDF de Souza ME, em 23 de janeiro de 2015, data anterior àquela assinada pelos 3 contratos supracitados. Em todos os contratos citados, o representante legal da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, o senhor João Alexandre Santos, devidamente constituído pelo secretário de Saúde da época, o senhor Antônio de Paula Soares, em 4 de dezembro de 2014, tinha conhecimento e assinou todos os contratos, o que gera dúvida a explicar a essa comissão, e por qual motivo era pago 3 empresas supracitadas para realizar um serviço em urocirurgia com fornecimento do equipamento de vídeo, e o valor do aluguel mensalmente totalizavam R$12 mil, uma vez que o equipamento já havia sido alugado anteriormente no modelo de comodato com a Santa Casa de Jacareí. Então, só para a população entender, o aparelho era emprestado para a Santa Casa, pela empresa, e eles firmaram um contrato de locação com um custo de R$12 mil por mês. Na época, todos lembram, enquanto a população não tinha, faltava remédio, faltava dipirona, faltava lençol nas camas, funcionários faziam greve, eles falsificavam contratos para delapidar o pouco que a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí tinha. Fim da parte documental e temporal dos documentos solicitados e analisados por essa comissão, iniciou-se as oitivas. Oitiva são os depoimentos que as pessoas vêm até aqui para acolher, para quem está assistindo e não conhece esse termo. Durante as oitivas, foi possível detectar que diversos pontos se intercruzavam e que histórias se conectavam, tornando cada vez mais evidente a não comprovação sobre a utilização dos recursos públicos do município, a incoerência na tomada de decisões que afetam até os tempos atuais a saúde financeira da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, e o não pagamento dos serviços médicos e descumprimento da legislação federal em outros pontos. Aqui eu tenho 4 minutos. Ô, presidente, eu tinha a fase das oitivas, que são 2 folhas, e se não for dilatado o peso, eu já vou para a parte da conclusão. Precisaria de uns 5 minutos a mais. Pode estender, fica à vontade. Ao longo dos trabalhos dessa CPI, foram realizadas oitivas a fim de elucidar os fatos, conforme os documentos de áudio e vídeos anexos ao presente processo. Todos foram convocados para serem ouvidos na condição de testemunha do atual processo. Foram ouvidos, e nessa fase de oitiva, muitos vereadores estiveram presentes, sempre eu como presidente, o Juarez como relator e o Paulinho como membro dessa comissão, mas eu queria relatar a presença do vereador Valmir, do Parque Melu. O Valmir apareceu em todos e acompanhou a gente em todos os depoimentos. Foram ouvidos a senhora Elisete Sgorlon, atual superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, o médico cirurgião e diretor clínico da época da Santa Casa, o Dr. Paulo Ricardo Botelho Costas, alguns integrantes do Conselho Municipal de Saúde, o COMS na época, a senhora Leila Rondel de Paz, secretária adjunta da época, o Dr. Oswaldir Vieira da Silva, superintendente da Santa Casa de Misericórdia no início do contrato com provisão, Manfredo Maranello, superintendente do provisão durante o período da investigação, Antônio de Paula Soares, secretário municipal do município de Jacareí à época, e o Dr. Armando Fiorentino Gulo, membro do comitê gestor da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí à época. E por último, devido à dificuldade para essa comissão teve para o seu comparecimento para prestar esclarecimentos na condição de testemunha, a senhora Meire Cristina Nunes Vieira Rosa de Ilharduche, superintendente do provisão da época. Após a referida investigação, a análise documental e as informações colhidas e confrontadas, após as oitivas das pessoas citadas, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinado a apurar possíveis irregularidades na gestão do provisão à frente da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, concluiu que
diante das inúmeras evidências de que procedimentos adotados na gestão da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, durante o período analisado, de outubro de 2014 a outubro de 2015, época em que teve vigência o contrato de gestão firmado entre a instituição de saúde e a empresa Provisão, não observou as regras mínimas exigidas aos procedimentos administrativos disposta na Lei Federal número 866 de 1993 e demais normas cabíveis, tampouco os princípios do direito administrativo, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, entre outros. Em que pese estamos falando de uma pessoa jurídica, de direito privado, e dessa forma constituída sob o regime jurídico de direito privado, é crucial destacarmos que a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí está, sim, sob a intervenção da Prefeitura desde o ano de 2003 e desde então recebe quase que a totalidade de suas receitas do Tesouro Municipal de Jacareí. A Santa Casa é, desde 2003, sim, o nosso hospital municipal. Nesse sentido, a Lei 8666 de 1993 é clara, no parágrafo único, no artigo 1º, que subordinam aos regimes dessa lei, além dos órgãos de administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, grifo nosso, demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E o que é a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, senão uma entidade controlada diretamente pelo município, já que recebe quase que mais de 95% do seu custeio nesses anos com verbas públicas do Tesouro Municipal. O simples fato de a entidade ter no seu funcionamento dependente do repasse de recursos municipais já é condição suficiente para que a mesma seja submetida à fiscalização regular dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, entre outros. A Santa Casa sobrevive graças a recursos gerados pela arrecadação municipal. Dessa forma, deve prestar contas de suas atividades à população. Das irregularidades verificadas, dos expedientes analisados por essa comissão, apontam inúmeros indícios de irregularidades, entre eles, a ausência do devido processo licitatório ou eventual justificativa para a despesa ou inexigibilidade da Lei Federal, número 866 de 1993, na própria contratação da empresa Provisão pela Santa Casa. A ausência do devido processo administrativo devidamente justificado em expediente próprio na contratação do empréstimo, como a Caixa Econômica Federal pela Provisão, em nome da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, em 16 de outubro de 2014 e posterior renegociação em 18 de julho de 2015. A ausência de autorização legislativa com discussão e aprovação pela referida operação de crédito firmada entre a Santa Casa de Misericórdia e a Caixa Econômica Federal, uma vez que a instituição de saúde é controlada pelo poder público municipal. E para finalizar, a responsabilidade. Frente ao robusto conjunto probatório colhido no curso das investigações, as irregularidades anteriormente destacadas são tecnicamente imputáveis à senhora Meire Cristina Nunes Vieira Rosa de Alharduch, gestora da Santa Casa de Jacareí, no período investigado, e ao senhor Antônio de Paula Soares, secretário e presidente do Comitê Gestor da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, no período investigado. Isso porque, na condição de gestor máximo do ente, receptor de dinheiro público, e outro, na condição de responsável pela contratação e fiscalização do referido gestor máximo, deveriam ter acautelado o máximo possíveis os procedimentos estabelecidos em lei para as ações que realizaram.
o que não aconteceu, resultando em notório prejuízo ao erário. Sem prejuízo evidente que a omissão do senhor Antônio de Paula Soares resultou em benefício econômico à empresa Provisão, representada então pela senhora Meire Cristina Nunes Vieira Rosa de Liarducci, configurando a responsabilidade de ambos. Tal responsabilidade será devidamente autuada nas esferas civil, penal, administrativa e criminal pelo destinatário final da investigação, conforme adiante determinado. Diante dos ofícios, diante dos indícios de irregularidades apontados por essa comissão, solicitamos que o presente relatório, bem como cópia do expediente contendo os documentos, gravações de entrevistas em vídeo, atas da reunião e demais provas documentais, sejam encaminhadas ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de eventuais continuidades do processo investigativo e demais providências cabíveis, face aos agentes públicos e privados que possam estar envolvidos nos termos das leis. Sala das Sessões, Jacareí, 3 de junho de 2020. Então, presidente, obrigado aí a todos os vereadores aí pela paciência. Vamos encaminhar ao Ministério Público, como fizemos nessa CPI da Fundação Prolar, onde pedimos a prisão, Valmir, né? Lembra, de 7 pessoas que desviaram dinheiro público, mas a gente está esperando justiça. E aqui a gente vou cobrar publicamente justiça, para que dê celeridade nesses processos, para que as pessoas que roubam o dinheiro público não fiquem gozando da impunidade que hoje que a gente observa aí na justiça do nosso país. Obrigado, vereador Dr. Rodrigo Salomão, pela explanação do relatório feito por esta